então, muito bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, independentemente da hora a que possam estar a ouvir este vídeo. Vamos então agora proceder a mais uma gravação para a sessão de História Local e, como prometi, hoje vamos abordar um pouco, de forma sumária, o reinado de Afonso V e depois de Dom João II e de Dom Manuel. E nesse ponto vamos então começar por Afonso V de Portugal. Afonso V de Portugal nasceu em 1432 e morreu em 1481 e acabou por passar para a nossa história conhecido como o Africano, e ele tornou-se rei de Portugal em 1438, como falámos aqui no vídeo acerca dos filhos de Dom João e de Filipe de Lencastre. O rei Dom Duarte, que era o seu pai, morreu precocemente, e o Dom Afonso V, como ainda era jovem, o governo ficou sob a regência do seu tio, o Dom Pedro, Duque de Coimbra. Depois, como sabemos, em 1448, Afonso V assumiu oficialmente o governo e Dom Pedro foi afastado e morreu um ano depois na trágica Batalha de Alfarrobeira. Em relação depois ao restante reinado de Afonso V, o reinado de Afonso V foi fundamentalmente um reinado que se concentrou nas campanhas militares na conquista de Marrocos. E durante o reinado de Afonso V foram sendo conquistadas as cidades de Alcácer de Cegueira, de Anafé, de Arzila e de Tánger. Depois, ou seja, Alcácer de Cegueira foi conquistado em 1458, Anafé em 1464 e Arzila em 1471. E também foi neste ano que Tánger também caiu para poder português, ou em poder português. Depois, em relação às viagens de descoberta, como sabem, o infante Dom Henrique morreu em 1460. O seu sucessor foi o seu herdeiro, vamos dizer assim, adotivo, que era o irmão mais novo do rei Afonso V, que era Fernando, Duque de Viseu e administrador da Ordem de Cristo. E entre 1460 a 1470, a continuação, vamos dizer assim, da descoberta da costa africana ficou sob a responsabilidade deste Dom Fernando. Porém, o Dom Fernando morreu em 1470, ou seja, morreu precocemente, e então o rei Afonso V, para não interromper a exploração da costa africana, vai fazer um contrato com um mercador de Lisboa chamado Fernão Gomes, depois fica a ser conhecido como Fernão Gomes da Mina, e entre 1471 até 1400 deixem-me ver, só conferir aqui uma coisinha. 1471 até 1474 foi este Fernão Gomes, que era simplesmente o representante de um grupo de interesses de mercadores que continuou a explorar a costa africana. Porém, o reinado de Afonso V é fundamentalmente conhecido pelo envolvimento que ele vai ter com Castela, nomeadamente contra os reis católicos.
Porquê? Porque em 1474 o rei Henrique IV de Castela morreu e só tinha uma filha herdeira, que era a princesa Dona Joana. Mas na corte dizia-se que esta Dona Joana não era filha do rei e era filho de uma relação da mãe com um nobre da corte chamado Beltrán de la Cueva. E houve uma divisão entre a nobreza e o clero. Uma parte apoiou a rainha Isabel I, depois chamada a Isabela Católica, e uma outra parte apoiou as pretensões de Afonso V, que em 1465 se tinha casado com a sobrinha, neste caso com a Dona Joana, assumindo a pretensão ao trono de Castela. Houve uma invasão militar portuguesa em Castela, no sentido de tentarem afirmar a legitimidade de Afonso V e de Dona Joana, mas deu-se depois, a 1 de março de 1466, deu-se a Batalha do Toro, onde as tropas castelhanas, comandadas por Fernando II de Aragão, derrotaram as forças portuguesas e Dom Afonso V teve que retirar. Entretanto, o Afonso V ainda tentou um périplo pela Europa entre 1477 a 1479 para tentar reunir aliados contra Castela. Mas esse périplo europeu, principalmente em França, não teve sucesso, e também tentou falar com o Duque da Borgonha, que também era seu familiar, mas entretanto o Duque da Borgonha também não se mostrou interessado e ao mesmo tempo, pouco depois, ele também morreu. E assim, em 1479 foi assinado o Tratado de Alcáçovas Toledo, que na parte portuguesa é de Alcáçovas. Mais tarde, em 1480, os castelhanos retificam o tratado em Toledo, a 6 de março de 1480. Este tratado é importante porque, além de finalizar com as hostilidades entre Portugal e Castela, no sentido de que tanto Dona Joana como o seu tio e marido, o Afonso V de Portugal, desistiam das pretensões ao trono de Castela, o tratado também tinha cláusulas relativas à projeção externa dos países. Ou seja, Portugal obteve neste tratado o reconhecimento do seu domínio sobre a Ilha da Madeira, o arquipélago dos Açores, Cabo Verde e a costa da Guiné, enquanto o Reino de Castela recebia oficialmente as Ilhas Canárias e recusava-se a navegar ao sul do Bojador, e era um tratado que também regularizava as zonas de influência tanto de portugueses como de castelhanos naquilo que depois seria a divisão do norte da África. Entretanto, em 1481, o rei Afonso V morreu e foi sucedido então pelo seu filho e herdeiro, Dom João II. O segundo filho de Afonso V, que chegou à idade adulta, que neste caso foi uma filha, foi a princesa Santa Joana, que é a padroeira da cidade de Aveiro e que viveu entre 1452 a 1490, e como sabem, ela nunca casou, mas os dois filhos de Afonso V que lhe sobreviveram ao que chegaram à idade adulta foi a princesa Santa Joana e depois o rei João II de Portugal. Quanto a Dom João II de Portugal, Dom João II de Portugal, lá está, sucedeu ao pai em 1481 e governou Portugal até à sua própria morte em 1495. Em termos de reinado, foi durante o reinado de Dom João II que
a navegação portuguesa mais avançou, porque foi durante o reinado de Dom João II que da costa da Guiné explorámos o resto da costa ocidental africana e passámos ainda o cabo da Boa Esperança com a viagem de Bartolomeu Dias, e ainda foi sobre Dom João II que se começou a preparar a viagem para a Índia. Contudo, o reinado de Dom João II é também marcado por um esforço de centralização régia, e os seus principais opositores foram precisamente o Dom Fernando II, Duque de Bragança, e o filho do Dom Fernando, o Dom Diogo, que era primo e cunhado do Dom João II, depois a irmã dele, a Dona Leonor, tinha casado com o Dom João II, e este Dom Diogo era o filho do Dom Fernando, que tinha morrido em 1470 e era um dos nobres mais importantes do país. Em 1483, o Duque Fernando II de Bragança foi executado por ordem do rei, porque foi acusado de colaboração com os castelhanos, e de facto ele terá estado envolvido numa conspiração para tentar derrubar o Dom João II, aparentemente. E então ele foi executado por ordem do rei em 1483. Quanto ao seu primo, o Dom Diogo de Viseu, foi executado também em 1484, também acusado de uma conspiração contra o rei, e acaba por ser o próprio rei que concretiza a sua execução. E também houve vários bispos que estiveram envolvidos nestas duas conspirações, e então o reinado de Dom João II é um reinado de reduzir o poder da nobreza e do clero, e no sentido de haver uma centralização régia. Para além disso, é sobre o reinado de Dom João II que é construída a feitoria de Castelo Feitoria de São Jorge da Mina. É sobre o reinado de Dom João II que o Diogo Cão chega ao Congo. É sobre o reinado de Dom João II que Bartolomeu Dias, lá está, como já disse, passa ao cabo da Boa Esperança. É sobre o reinado de Dom João II que se inicia o processo de colonização de São Tomé e Príncipe. É ainda durante o reinado de Afonso II que são enviados dois mensageiros, dois espiões, o Pedro da Covilhã e o Afonso de Paiva, para explorarem o mundo muçulmano, nomeadamente o Índico. E já falámos aqui depois que o tal padre Fernando Álvares, que vai para a Abissínia no início do século XVI, vai encontrar o Pedro da Covilhã ainda a viver na Abissínia, já muito idoso. A parte mais interessante, ou o momento mais importante do reinado de Dom João II, é precisamente o processo de 1493-94, em que a coroa portuguesa e a coroa de Castela e Leão assinam o Tratado de Tordesilhas. O Dom João II teve dois filhos, que era o Dom Afonso, que era o herdeiro do trono, morreu em 1491. E depois teve um segundo filho que ele legitimou, que era o Dom Jorge de Lencastre, que ele, depois da morte do Dom Afonso, ainda tentou que ele se tornasse o seu sucessor, mas por oposição
da mulher e de vários elementos da nobreza, nomeadamente Dom Manuel, essa legitimação nunca aconteceu e Dom Jorge não pôde herdar o trono de Portugal, passando o trono depois da morte de Dom João II em 25 de outubro de 1485. O trono passou então para o rei Dom Manuel I, que era o filho mais novo do Dom Fernando, Duque de Viseu, e consequentemente irmão do Dom Diogo, que tinha sido executado pelo rei Dom João II. O Dom Manuel vai governar entre 1495 até à sua morte em 1521. É sobre o seu governo que se dá a chegada de Vasco da Gama à Índia, se dá a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, se faz a primeira conversão em massa dos judeus, e é durante o reinado de Dom Manuel que Portugal de facto atinge um exponencial em termos culturais, porque é da altura de Dom Manuel que indivíduos como Pedro Nunes, como o Sá de Miranda, que já aqui falámos, como o Garcia da Horta, como o Bernardino Ribeiro, como o Eduardo Pacheco Pereira e muitos outros, exponenciaram, vamos dizer assim, a cultura e as ciências em Portugal, e ao mesmo tempo temos um estilo próprio da época de Dom Manuel, que é o chamado manuelino. E por falarmos em manuelino, então vamos falar aqui da reforma manuelina de Santa Cruz, que foi um processo que iniciou a partir de 1507, em que o rei Dom Manuel ordenou basicamente uma reforma não só da ordem dos cônegos regrantes de Santo Agostinho, mas também fez uma reconstrução do próprio espaço do mosteiro de Santa Cruz. O que sabemos é que durante esta reforma manuelina de Santa Cruz, entre 1507 e 1513, a fachada do edifício ganhou 2 torres laterais com os pináculos. Entre 1522 e 1526 foi erguido o portal manuelino, que é uma obra de Diogo de Castilho, que era um engenheiro que esteve ativo em Portugal entre 1509 até 1574, e do francês Nicolau de Chantrenne. No interior trabalharam nas abóbadas indivíduos como o Diogo Boitaca, como o Marcos Pires, já aqui falámos dele por causa do João de Roão. Aliás, a irmã de Marcos Pires vai se casar com o João de Roão, que também esteve envolvido na parte das esculturas que depois foram colocadas no coro alto. Depois temos também obras do Flamengo Mestre Machim, ou Mestre Machi, que era um escultor de origem flamenga, e que depois que trabalhou no coro e na capela mor
e depois ele morre e o trabalho dele vai ser continuado por o mestre João de Colónia e também depois pelo francês Francisco de Lorette, que também vai continuar a trabalhar no coro alto. Depois é também desta reforma manuelina que é feita, lá está, a sala do capítulo, entre 1507 e 1513, e também foi durante o reinado de Dom Manuel que se construíram os túmulos manuelinos, tanto de Afonso Henriques como de Dom Sancho I, que podemos ver por trás do púlpito ou do altar. Isto para dizer que de facto a grande ligação destes três monarcas a Coimbra ocorreu precisamente ao tempo de Dom Manuel, quando ele investiu forte na reforma interna e do edifício, da estrutura do mosteiro de Santa Cruz. Para finalizar, o Dom Manuel é também ainda conhecido por ter realizado uma grande reforma administrativa, que é os foros novos ou as ordenações manuelinas, que ele acaba por realizar entre 1512 a 1513, e que depois vão estar em vigor até 1603, quando são substituídas pelas ordenações filipinas. As ordenações manuelinas são importantes porque vão reformar a administração portuguesa e ao mesmo tempo vão criar também novos concelhos, vão abolir outros concelhos, ou seja, foi uma das maiores reformas em termos administrativos, mas também militares, que foram feitas em Portugal. E pronto, era isto que eu hoje trazia para esta sessão de História Local. Espero que tenham gostado, espero que continuem todos bem e vemo-nos numa próxima ocasião. Obrigado.